Boa noite a todos e a todas. Em nossa última aula, lemos o ensaio de Jorge Luiz Borges a respeito das Mil e Uma Noites, em que o autor argentino faz instigantes comparações entre as histórias árabes e a Odisseia de Homero, entre outras considerações. No caso de Homero, ele compara o marinheiro Simbá com o próprio Ulisses, o protagonista da Odisseia, que fica durante 12 anos perambulando pelo oceano, devido ao fato de que ele matou, aliás, ele cegou o gigante Polifemo, que era filho de Netuno. Isso deixou Netuno extremamente bravo. E ele amaldiçoou Ulisses, que foi obrigado a percorrer os oceanos por 12 anos. Esse número 12 é bastante simbólico, né? Se nós pensarmos no Mahabharata hindu, por exemplo, que também é um poema épico, os Pândavas ficaram exilados de Hastinapura pelo período de 12 anos. No Ramayana, um outro poema épico hindu, e eu pretendo estudar esses dois poemas mais para frente, Rama, seu irmão Balarama, e seus aliados, como o macaco Hanuman, ficam também 12 anos exilados na floresta, antes que ele possa desencadear a guerra, contra o demônio Ravana e recuperar a sua mulher Sita, que tinha sido sequestrada por esse rei demoníaco. A analogia que Borges faz entre Simbá e Ulisses, na verdade, poderia ser ampliada para uma série de outras comparações. Se nós formos estudar as antigas narrativas, e nós estudaremos algumas delas aqui, veremos situações como aquela em que Árjuna vai a uma cerimônia hindu em que uma princesa, a filha de um rei, escolheria o seu marido. E nessa cerimônia havia um desafio. O rei possuía um poderoso arco chamado de o Arco de Shiva, que ninguém era capaz de erguer. Assim como a espada Excalibur, cravada numa pedra, que ninguém conseguia retirá-la, apenas o rei Arthur conseguiu realizar esse feito. Muito bem. Árjuna vai até essa cerimônia e ele consegue levantar o arco de Shiva e disparar flechas. A princesa fica impressionada e aceita se casar com ele. Eu citei o caso da espada, no ciclo de Rei Arthur, mas poderia citar também a Odisseia, um novo paralelo com a Odisseia, em que Penélope, após 12 anos, continua esperando seu marido. No entanto, todos julgam que ele morreu. Daí que o palácio que pertenceu a Ulisses, e a Penélope, estava sempre cheio de pretendentes à mão dela. E ela prometeu que se casaria com alguém depois que ela terminasse uma tapeçaria.
Porém, todo o trabalho que ela fazia durante o dia, ela desmanchava durante a noite. E por esse ardil, ela conseguiu enganar seus pretendentes, né, por bastante tempo. Pois bem, Ulisses retorna a Ítaca, já mais velho, sujo, vestindo farrapos, com cabelos e barba longas, quase irreconhecível. Apenas o seu cachorro consegue reconhecê-lo pelo cheiro, e também Anticleia, a sua ama, que recolhe esse forasteiro e resolve, né, por compaixão, limpá-lo, alimentá-lo. E ela percebe que o forasteiro tem uma cicatriz na perna, que é idêntica à cicatriz de Ulisses. E então ela reconhece que aquele é Ulisses. Na Poética de Aristóteles, que nós estudamos na aula de segunda-feira, né, no curso teórico de poesia, nós vimos, né, que Aristóteles cita o reconhecimento como algo importante, né, nos poemas épicos e nas tragédias. Pois bem, Ulisses entra no castelo, no palácio, onde aqueles pretendentes bebiam vinho, comiam diversas iguarias, dando um enorme prejuízo financeiro para Penélope, né? Já que ela era obrigada a custear esse bando de vagabundos, né, e oferecer comida e vinho para eles. Ulisses entra lá e ele se depara com o seu arco. Assim como nenhum guerreiro antes de Árjuna conseguiu levantar o arco de Shiva, nenhum guerreiro, além de Ulisses, era capaz de erguer aquele arco. Todos os pretendentes de Penélope tentaram levantar o arco e não conseguiram. Do mesmo modo que todos os pretendentes, né, ao reino da Inglaterra não conseguiram tirar a espada Excalibur da pedra, até que o rei Arthur chegasse e realizasse esse feito. Bem, Ulisses chega no palácio, com a maior facilidade, ele ergue o seu arco, coloca flechas e mata todos os pretendentes de Penélope. E se reconcilia, né, com a esposa, após uma ausência de 12 anos, assim como Rama aceita, né, Sita de volta, e vários outros casais, né, em diferentes poemas épicos, em que acontecem cenas de ausência, né, do marido ou de sequestro da esposa. Então, há alguns elementos que se repetem em várias mitologias, em vários poemas épicos, em várias narrativas. E nas Mil e Uma Noites, com certeza, encontraremos vários paralelos com outras histórias tradicionais. Agora, o que acontece com as histórias tradicionais, com os mitos em especial, é que eles se transformam à maneira em que eles são transmitidos. E vamos recordar que os primeiros mitos, as primeiras fábulas, foram elaborados antes do surgimento da escrita. E a transmissão era oral. Então, digamos que eu faço parte de uma aldeia, numa aldeia iorubá. E na minha aldeia, acredita-se que Iemanjá
é mãe de Oxum. Aí eu encontro com Flaviano, que é alguém de outra aldeia, mas que fala a mesma língua que eu. Aí eu digo para Flaviano, Iemanjá é mãe de Oxum. Agora, por algum motivo, o Flaviano muda a ordem das coisas. Seja porque ele não concorda, seja porque ele fez uma confusão, seja por qualquer outro motivo. Flaviano acredita que Oxum é a mãe de Iemanjá. E é isso que ele vai dizer para o Sidney, que mora numa outra aldeia. Flaviano chega para ele e diz, Sidney, você sabia que Oxum é a mãe de Iemanjá? Aí Sidney disse, nossa, preciso contar para Marta, que mora em outra aldeia. Aí ele diz, Marta, você sabia que a Iemanjá é irmã de Oxum? E assim as histórias vão se transformando. Claro que o que há de principal nos mitos geralmente se conserva, mas alguns detalhes importantes são modificados. O próprio Mahabharata, ele surgiu na Índia. No entanto, ele teve traduções, por exemplo, na Indonésia. E claro que quando se traduziu o poema épico do sânscrito para a língua falada na Indonésia, né, alguns milhares de anos atrás, não só houve uma mudança de uma língua para outra, como também as histórias sofreram alterações, uma vez que o tradutor mudou aquilo que ele não concordava ou que ele achava que devia ser de outro jeito. Depois, o Mahabharata foi traduzido na Tailândia e em vários outros países orientais, antes de chegar ao Ocidente. E de uma tradução para outra, sempre as histórias mudavam. Isso faz parte da dinâmica dos mitos e das fábulas e de todos os relatos da tradição oral. E vamos frisar que os contos de As Mil e Uma Noites pertencem à tradição oral. Depois, eles foram registrados por escrito. Algumas dessas histórias têm origem na Índia, outras histórias na Síria, na Líbia, em outros países árabes. E essas histórias passavam de cidade para cidade, de país para país, principalmente por causa dos marinheiros, né? Dos comerciantes que viviam viajando de um lugar para outro e levavam consigo as suas histórias. Aí, quando um marinheiro ou um comerciante entrava numa taberna, ele começava a contar as histórias que ele ouviu, né, em seu país. E aquelas pessoas que ouviam a história, depois iriam transmiti-la, né, a outras pessoas. E isso foi fazendo com que as histórias sofressem várias modificações até a sua compilação final no idioma árabe. Bom, mas isso é uma divagação. Vamos voltar ao texto. Então, hoje, vamos ler trechos do ensaio introdutório que Mamed Jarouche escreveu para sua tradução em 4 volumes das Mil e Uma Noites, realizada a partir dos textos originais, talvez a tradução mais autêntica e erudita já publicada no Brasil e de leitura muito agradável. Antes do Mamed Jarouche, as traduções eram feitas, sobretudo, a partir do francês ou do inglês.
E como nós já mencionamos na semana passada, havia uma censura, né? Como em As Mil e Uma Noites, há várias cenas de sensualidade, de violência, de deboche dos cristãos. Então, os tradutores acharam de bom tom ou não traduzir essas histórias ou mutilá-las, para que elas se transformassem em algo semelhante a contos de fadas. O ensaio de Mamed Jarouche, que antecede a tradução, nos auxilia a entender o momento histórico em que As Mil e Uma Noites foram escritas, os vários países em que essas fábulas circularam, foram criadas ou se transformaram, e outras informações básicas, para depois, a partir das próximas aulas, já na semana que vem, lermos e comentarmos alguns dos contos encadeados das Mil e Uma Noites. Conforme eu comentei na primeira aula, todas as histórias dessa obra são encadeadas em sequências ou séries temáticas, como se fossem capítulos de uma novela. Um dos motivos para isso é que vocês devem se lembrar da Sherazade, ou da Scheherazade, que entretinha o sultão com histórias para que ela não fosse morta. O sultão não acreditava na fidelidade das mulheres. Então, toda noite, ele se casava com uma mulher e a matava na noite de núpcias. E assim ele matou várias mulheres, até chegar a vez de Sherazade. Aí ela pensou, o que eu faço para esse misógino, esse machista, esse paranoico, né, não cortar o meu pescoço? Eu vou contar uma história. Aí Scheherazade começa a contar uma história, até o sultão pegar no sono e dormir. Só que ela não concluía a história. Aí, no dia seguinte, o sultão dizia, bom, eu vou te dar mais uma noite de vida, porque eu quero saber a continuação da história. E Scheherazade continuava. Só que os contos são muito ricos em detalhes, tem muitas peripécias, muitos personagens, muitas situações que se transformam. E claro que o rei pegava no sono. Aí tinha uma terceira noite, uma quarta noite, uma quinta noite. E quando ela terminava uma história, ela já deixava engatilhada uma segunda história, para que na noite seguinte o sultão quisesse também ouvi-la. E assim se passaram 1001 noites. Nesse período, Scheherazade engravida e prova ao sultão de que as mulheres podem ser fiéis e que a vida dela merece ser poupada. Muito bem, mas vamos ler o que o Milton Atum tem a nos dizer. No mundo árabe, circulou, pelo menos desde o século III da Égira, como se faz a datação no calendário muçulmano, que equivale ao século IX depois de Cristo, uma obra com título e características semelhantes ao livro das no mundo árabe, circulou desde pelo menos o século III da Égira, uma obra com título e características semelhantes ao livro das Mil e Uma Noites. Contudo,
foi somente entre a segunda metade do século VII e o século XIII depois de Cristo, e a primeira metade do século XIV depois de Cristo, que ela passou a ter, de maneira indubitável, as características pelas quais é hoje conhecida, e o título que Jorge Luiz Borges considerava o mais belo de toda a literatura. Sua história pode ser feita com base em fragmentos remotos e formulações digressivas, em manuscritos aparentemente incompletos, conservados pelo acaso, e compilações tardias, cuja completude fez correr demasiada tinta, bem como em silêncios e registros lacônicos e lacunares, que não raro estimulam fantasias e desejos da crítica. Tal é o caso de uma obstinada crença de diversos críticos de literatura, a de que o livro das Mil e Uma Noites seria um conjunto pouco mais ou menos fabuloso de fábulas fabulosamente arranjadas. Isto é, um livro elaborado por centenas de mãos, em dezenas de idiomas, em muitíssimos tempos e lugares, que pode ser produção de todos, e por isso mesmo de ninguém, projetado no limbo da indeterminação absoluta, que permite dizer qualquer coisa sobre ele, e pensado como um processo de constituição que, de tão inesgotável, se tornou uma espécie de função. Tudo isso entremeado por uma oralidade meio analfabeta, mas, ou por isso mesmo, muito sábia, que excita e deslumbra. Então, o primeiro ponto que Mehmed Jarouchi coloca é que as Mil e Uma Noites, do mesmo modo que a Bíblia, sobretudo os livros do Antigo Testamento, não tiveram um autor, mas um número incalculável de autores, dezenas, centenas, milhares de autores. E alguém, em determinado período da história, resolveu reunir todas essas fábulas, todos esses relatos, em um único livro. Aliás, foi o que aconteceu com a Bíblia, né? É uma reunião, centenas de livros, né, de autores que nem imaginamos quem sejam. Alguns autores, inclusive, são lendários, né, como Salomão. E a Bíblia foi sistematizada na época do exílio na Babilônia, para se evitar as heresias. Os textos bíblicos eram transmitidos oralmente, até que os rabinos resolveram colocar por escrito, para que fosse algo canônico e para que houvesse uma doutrina estabelecida, né? E se evitasse o surgimento de heresias. A própria Odisseia e a Ilíada são atribuídas a Homero, mas não temos certeza se Homero existiu. Não sabemos se Homero escreveu todos os cantos da Ilíada e da Odisseia, ou se ele recolheu cantos anteriores a ele, fez uma edição e organizou esses cantos no formato de livros. É um mistério que nunca será solucionado. Até as peças de Shakespeare, né? Há quem duvide que foi ele que escreveu. Alguns teóricos atribuem a Marlowe a composição do Hamlet, Macbeth,
e de outras tragédias, né, e comédias atribuídas a Shakespeare. Agora, no caso das Mil e Uma Noites, há ainda um outro elemento. Não apenas há uma pluralidade de autores, como essas histórias foram escritas em vários idiomas, ou transmitidas oralmente em vários idiomas, em vários países e épocas. E em determinado momento, não sabemos como ou porquê, alguém resolveu organizar essas histórias em um ou mais volumes. E essa é a gênese das Mil e Uma Noites. Como qualquer outra obra, o livro das Mil e Uma Noites tem uma história, embora controversa, pela exiguidade dos dados que nos chegaram até hoje, e é fruto dos decoros das épocas em que foi elaborado ou reelaborado. Convencionalmente, supõe-se, de acordo com documentos que serão discutidos, que o livro deriva de uma matriz iraquiana, algo como o primeiro estágio, pode-se dizer assim, da redação independente em árabe de uma obra de remota origem persa, sobre a qual também se falará adiante. A reelaboração, que chegou completa até aos dias de hoje, remonta, como já se disse, ao período entre a segunda metade do século XIII e a primeira metade do século XIV, quando o Estado mameluco abrangia as terras da Síria e do Egito. Fundamentada na análise dos manuscritos, parte da crítica desenvolveu a hipótese da existência de dois ramos dessa reelaboração, o sírio e o egípcio. Este último, por sua vez, subdividido em antigo e tardio. São somente os manuscritos da fase dita tardia que contém, de fato, Mil e Uma Noites, conforme se explicará adiante. Da matriz iraquiana, há um único e escasso resquício documental, a mais antiga evidência material de um livro cujo título fala em Mil Noites. Consiste em dois fragmentos de folhas datadas do ano de 879, em Antioquia, na Síria, contendo precárias 20 linhas não muito esclarecedoras. A datação em Antioquia pode não significar muita coisa, sobretudo quando se pensa na grande mobilidade territorial da população muçulmana, atestada por abundante literatura da época. Nabia Abbott, porém, lança a hipótese de que a cópia resumida teria sido realizada por encomenda de algum sírio, com base no texto originariamente produzido em Bagdá, sob a recomendação expressa de que o escriba copiasse coisas concernentes à sua região. Daí a enfática menção ao decoro sírio. Depois, azares e peripécias diversas teriam tangido o material e seu dono ao Egito, durante o governo de Ahmad bin Tulun, no século IX depois de Cristo. Esse primeiro volume, por exemplo, pertence ao ramo sírio. No século IV depois de Cristo,
Duas menções a esse livro, localizadas em obras de renome, lançam algumas luzes, ainda que esbatidas, sobre a obscuridade de sua constituição. A primeira, aparentemente incidental, é do historiador Abu al-Hassan Ali bin al-Hussein bin Ali al-Masudi, morto em 956 DC, no livro Pradarias de Ouro e Minas Preciosas. No texto, esse autor associa a obra a um relato que ele afirma pertencer ao domínio da fábula e não da história. Breve e digressiva, a menção é difícil de compreender isoladamente. A segunda menção é de um livreiro de Bagdá, Abu al-Farraj Mohammed bin Abu Yaqub Ishaq, ou, mais simplesmente, Anadim al-Wahhak, morto em 990 DC, e se encontra em seu catálogo, obra na qual, com muito zelo, pretendeu compendiar todos os livros até então escritos em árabe. Assim, há várias pistas, né, que os historiadores vão buscando para tentar detectar a origem do livro. Diz esse livreiro, abre aspas, quem primeiro produziu fábulas e as pôs em livros, e guardou tais livros em bibliotecas, e compôs uma parte disso na linguagem de animais, foram os persas. Aqui ele fala em linguagem de animais, talvez pensando naquele livro A Linguagem dos Pássaros, de Jalaluddin Attar. Aliás, um livro fantástico. A seguir, aprofundaram-se nisso os reis asgânidas, terceira geração dos reis persas. Depois, semelhantes fábulas se difundiram e ampliaram na época dos reis sassânidas. E então os árabes as passaram para o seu idioma, e os eloquentes e discertos poliram-nas e ornamentaram-nas, elaborando, no mesmo sentido, fábulas equivalentes. O primeiro livro feito nesse sentido foi o Hazar Afsan, que significa 1000 fábulas. O motivo disso foi que um de seus reis, né, dos persas, quando se casava com uma mulher e passava com ela uma noite, matava-a no dia seguinte. Então casou-se com uma jovem, filha de rei, chamada Shahrazad, que tinha inteligência e discernimento. Logo que ficou com ele, começou a tuharifuhu, entretê-lo contando fábulas. Quando a noite findava, ela interrompia a história, fato que levava o rei a preservá-la e a indagá-la na noite seguinte, sobre a continuação da história, até que se completaram 1000 noites, e ele, nesse período, dormiu com a jovem, que então teve um filho dele, mostrando-lhe a criança, e o inteirou de sua artimanha. Assim, o rei passou a considerá-la inteligente, tomou-se de simpatia por ela e lhe preservou a vida. O rei tinha uma criada chamada Dinarzad, que a apoiava em sua artimanha. Disse que esse livro foi elaborado por Rumaná, filha de Baman, e também há notícias diferentes. E o correto, se Deus quiser,
é que o primeiro a passar a noite entretido em colóquios foi Alexandre da Macedônia. Ele tinha um grupo que o divertia e o entretinha contando histórias, com as quais ele buscava não o prazer, mas sim a proteção e a vigília. Depois dele, os reis utilizaram, com essa finalidade, o livro Hazar Afsan, composto de 1000 noites e menos de 200 histórias. Porque uma única história, às vezes, era narrada em várias noites. Vou pular aqui alguns trechos. Ambos os textos de Al-Masudi e de Anadim reportam um quadro geral que não corresponde exatamente ao que se conhece hoje do livro das 1001 Noites. Em Al-Masudi, a menção é rarefeita, limitando-se a informar que tal livro dá a notícia do rei, do vizir, de sua filha e de sua serva, cujos nomes são Sirazade e Dinazade, sem delinear como se davam as relações entre esses personagens. Como cronista e historiador, isto é, letrado, que organiza narrativas a respeito de eventos pretéritos, Al-Masudi sabia muito bem e aproveitava esse princípio em suas obras, imitando outros historiadores por ele admirados, que os relatos históricos são comumente constituídos de versões, muitas vezes discrepantes entre si, transmitidas ao historiador por quem participou do evento, ou o presenciou, ou ainda ouviu sobre ele relatos de terceiros. Um dos recursos dessa prática, fundamental na recolha dos relatos dos hadiths do profeta Mohammed, ou Maomé, era o isnad, que consistia no encadeamento de testemunhos que efetuam uma regressão temporal linear. Ouvi de fulano, que ouviu de Beltrano, que ouviu de Cicrano, que ouviu de Alano. Eventualmente, os historiadores muçulmanos utilizam, além desse princípio de regressão temporal, o da dispersão geográfica, obedecendo à estrutura de formulação semelhante. Ouvi de fulano que esteve em tal lugar. Ao lado disso, outro recurso mais comum nas obras de adab, ou decoro, é a citação de fonte escrita, precedida da fórmula li, ou fulano disse ter lido, em certo livro da Pérsia, ou da Índia, ou da Grécia, etc. São formas de dar veracidade ao texto, mesmo que seja tudo mentira. Esses procedimentos pressupõem verdade e contradição, pois fazem conviver numa mesma obra, em geral, sucedendo-os da fórmula Allahu Alam, Deus sabe mais. Diferentes relatos sobre um único evento histórico. Então, o sujeito começa a narrativa. Eu ouvi dizer de alguém que esteve na Grécia, ou então eu li num livro persa, ou fulano contou para Beltrano. Aí, no final do texto, aparece essa frase: porém, Deus sabe mais. Vou pular mais alguns trechos.
O traço distintivo da primeira elaboração das Mil e Uma Noites estaria, de um lado, na predominância de uma narradora feminina por todo o livro. Isso, na Antiguidade ou na Idade Média, já era um feito notável, né? Nem existia lista do Enem para colocar só autoras mulheres por 3 anos. Aqui, no caso, todas as fábulas eram contadas na voz feminina, o que já é bastante singular. Então, o traço distintivo, né, dessa primeira elaboração é a predominância de uma narradora feminina por todo o livro, e de outro, na encenação do ato narrativo no período noturno, em uma espécie de emulação das próprias categorias narrativas que a constituíam, os asmar, que são histórias para se contar à noite. Isso se aliava à ironia de serem contadas a um rei, o qual, segundo formulações como de Assully, não deveria, a priori, dedicar-se a elas enquanto detentor do poder, a menos, caso se lembre a vigília de Alexandre, que a audição não se constituísse em uma finalidade sem utilidade, vertigem secreta do gozo. Ou seja, Alexandre ouvia as histórias não para se divertir, mas para manter o seu estado de atenção na vigília, ele e os demais guerreiros que o acompanhavam. Vou pular mais alguns trechos. Podem ser consideradas histórias exemplares as que, baseando-se num sistema de metáforas e analogias, que mantém uma relação de espelho com seu contexto de enunciação, tem a função de mover alguém a praticar determinada ação ou então demovê-lo de praticá-la. As histórias exemplares, ou seja, de fundo moral, são um discurso de autoridade e pretendem provar que a inobservância de suas proposições resulta em prejuízo. Se você agir assim, ou se você não agir assim, irá suceder-lhe o mesmo que sucedeu a tal personagem. A existência e a valorização da história exemplar pressupõe, como parece óbvio, um mundo em que a experiência é pensada como algo que se comunica e cuja possibilidade de transmissão é dada pela repetição. São estruturas semelhantes que se reproduzem incessantemente, sem que, no entanto, possam ser reduzidas em seu funcionamento no interior de determinado quadro narrativo mais amplo, a um processo previsível e automático, visto que a própria dinâmica interna da narrativa determina o resultado das sucessivas histórias exemplares que se vão sucedendo. Nem todas as histórias das Mil e Uma Noites têm um caráter moral. Por causa da imensa necessidade que se tem de tais histórias, nelas foram postas coisas falsas, misturadas a absurdos e relacionadas ao que agrada e causa o riso, mas não provoca questionamentos nem investigações, a exemplo do livro Hazar Afsana, e todas as espécies de urafat, ou fábulas, que entrariam em livros desta espécie. Os sentidos imediatos são sedentos de incidentes, novidades,
e histórias e buscam aquilo que é curioso. Assim, em linha aristotélica, a passagem tem como implícito que tais histórias, feitas para deleitar os sentidos, em especial, podem igualmente beneficiar o intelecto. Lembrando que na arte poética de Horácio, que nós também estudamos na aula teórica de segunda-feira, Horácio diz que a arte tem esse duplo propósito de deleitar e instruir. É possível arriscar a hipótese de que essa concepção toma as ocorrências relatadas nas fábulas como particularidade ligada aos sentidos, enquanto as sentenças ali contidas, estas sim universais, são ligadas ao intelecto, donde a eventual utilidade da mistura, já que é impossível subtrair-se às injunções e exigências dos sentidos, dada a imensa necessidade que se tem de tais histórias. Ou seja, a primeira questão colocada é: as histórias devem ser divertidas, elas devem despertar o prazer. Além disso, elas podem ter ou não um fundo moral e também dar instrução, além de constituírem divertimento. A elaboração do livro das Mil e Uma Noites, na época do Estado mameluco, forma mais antiga que chegou inteira até os dias de hoje, é também resultado de um processo de fusão de gêneros. Além das urafat e dos asmar, propriamente ditos, são gêneros da literatura árabe, motivados na estrutura peculiar, antes descrita, que encena o ato narrativo de histórias noturnas, no período noturno mesmo. O texto adapta narrativas do gênero histórico, como é o caso da história do barbeiro, e de outro gênero, o Faraj Badá Assida, ou libertação depois da dificuldade, cujas características são resumidas pelo nome. Pertenciam a ele histórias como as dos irmãos do barbeiro ou do jovem de Bagdá e a criada da senhora Zubaida, composto entre a segunda metade do século XIII e a primeira do século XIV. O livro das Mil e Uma Noites é contemporâneo de acontecimentos que os historiadores julgam devastadores para o mundo árabe e islâmico, autênticas lições para quem reflete, conforme uma tópica célebre em narrativas moralizantes da época. As invasões mongólicas, que culminaram em 1258, na destruição de Bagdá e na extinção do califado abássida. As narrativas da elaboração mameluca do livro das Mil e Uma Noites pertencem ao gênero da hurafa, ou fábula, mas operam uma modificação em seu funcionamento tradicional. Encenam a circunstância de sua produção e enunciação na periferia de um império poderoso, cujo iminente colapso é alegorizado pelo adultério das rainhas e o subsequente extermínio das mulheres do reino por ordem do rei ensandecido. Introduzem uma narradora feminina caracterizada por seus atributos espirituais e não físicos.
Shahrazad é descrita apenas pelo intelecto, abre aspas. Tinha lido livros de compilações de sabedoria e de medicina, decorara poesias e consultara as crônicas históricas. Conhecia tanto os dizeres de toda a gente, como as palavras dos sábios e dos reis. Conhecedora das coisas, inteligente, sábia e cultivada, tinha lido e entendido. Fecha aspas, ponto. Quando que na literatura europeia uma mulher é descrita nesses termos? Demorou um pouco, né? Até Santa Teresa de Ávila começar a impor respeito. Na literatura árabe, um bom tempo antes, já havia essa personagem feminina, que não apenas é a narradora de todas as histórias do livro, como ainda é apresentada como uma intelectual. Só o fato de uma mulher saber ler no século XIV já era algo bastante inusitado. Na Europa, talvez apenas as freiras, né, soubessem ler, enquanto no mundo islâmico não havia nenhuma proibição, né, de que a mulher fosse instruída. Pois bem, vamos ficar por aqui hoje. Já falamos bastante e acredito que os trechos que eu li do Mamed Jarouche já trazem bastante informação, né, a respeito do meio histórico e de como que o livro foi compilado e dos gêneros que deram origem a ele, como as crônicas históricas e as fábulas. Na semana que vem, vamos ler e comentar alguns contos de As Mil e Uma Noites. Então, chegamos ao final da nossa aula. Boa noite a todos e a todas, e até a próxima semana.